Você está acordado agora, não está? E enquanto o mundo dorme em paz nesta noite, você ainda luta contra o silêncio da madrugada. O que eu vou te contar não é uma história qualquer. É a verdade sobre uma batalha que homens enfrentam há milhares de anos e que você talvez esteja enfrentando agora mesmo, sozinho no escuro. A insônia não é uma maldição moderna. Ela é antiga como a própria humanidade, e figuras que você conhece das Escrituras também sangraram em noites sem fim, buscando um descanso que parecia impossível. Eles eram reis, profetas e apóstolos, homens de fé inabalável, e mesmo assim, a escuridão da noite os atormentava com medos, culpas e ansiedades que pareciam não ter cura nem consolo. Se você sente que está sozinho nessa luta, deixa eu te dizer algo que vai mudar sua perspectiva. Você não está, nunca esteve. Essa batalha é antiga e as armas para vencê-la também são. Davi, o rei poeta de Israel, conhecia bem o peso de uma noite insone. Ele não apenas enfrentou gigantes no campo de batalha, mas também demônios invisíveis que o perseguiam quando fechava os olhos. Nos Salmos, Davi não escondeu sua angústia. Ele escreveu sobre noites em que sua cama ficava encharcada de lágrimas, sobre a exaustão que consumia seus ossos e sobre o medo que o devorava por dentro. Ele era perseguido por inimigos reais que queriam sua cabeça. Era atormentado pela culpa de erros que cometeu. E tudo isso o impedia de encontrar paz quando o sol se punha e a noite chegava. Mas Davi descobriu algo poderoso. Ele transformou sua insônia em conversas honestas com Deus. Cada pensamento tortuoso, cada medo paralisante, cada gota de culpa, ele colocava diante do divino sem filtros. Suas orações não eram educadas nem polidas. Eram gritos de desespero, súplicas rasgadas de um coração que sangrava. E nessa vulnerabilidade extrema, ele encontrava uma forma de alívio que nenhum remédio poderia oferecer. A poesia se tornou sua terapia. As palavras que ele escrevia eram como pontes entre sua dor e a presença de Deus. E através dessa expressão crua e honesta, o descanso finalmente chegava, não como fuga, mas como rendição. Davi nos ensinou que não precisamos fingir força quando estamos quebrados, que podemos levar nossa insônia para a presença divina e clamar por socorro sem vergonha. Essa honestidade radical é o primeiro passo para a paz. Agora, se você acha que Davi teve dificuldades, espera até conhecer a história de Elias. Este profeta enfrentou um colapso tão profundo que desejou a própria morte, incapaz de descansar ou sentir esperança. Elias havia acabado de vencer uma batalha épica no Monte Carmelo, onde o fogo de Deus desceu do céu. Mas logo depois dessa vitória espiritual monumental, ele entrou em uma queda livre, emocional devastadora. Ameaçado de morte pela rainha Jezabel, Elias fugiu para o deserto. Exausto, deprimido e completamente esgotado, ele se deitou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. O cansaço havia vencido sua vontade de viver. Ele não conseguia dormir de verdade, não conseguia descansar. O esgotamento físico se misturava com o desespero emocional, criando um ciclo vicioso que o aprisionava em uma escuridão sem saída aparente. Mas algo extraordinário aconteceu. Um anjo tocou Elias e lhe trouxe comida e água. Não apenas uma vez, mas duas. Deus não enviou um sermão sobre fé ou força. Ele enviou cuidado físico e tangível primeiro. Essa história revela algo profundo sobre como Deus trata nossa exaustão. Ele não nos julga por estarmos quebrados. Ele não exige que sejamos fortes quando não temos forças. Ele nos alimenta, nos hidrata, nos deixa dormir. Elias precisava de sustento físico antes de poder processar suas emoções. Precisava de descanso real, profundo, reparador. E Deus respeitou essa necessidade humana básica antes de qualquer outra coisa. Depois de comer e beber, Elias dormiu.
E esse sono não foi fuga ou fraqueza, foi restauração. Foi o corpo recebendo o que precisava para que a alma pudesse finalmente começar a se curar também. Quando Elias acordou fortalecido, ele buscou a solidão da caverna e ali encontrou Deus, não no terremoto ou no fogo, mas no sussurro suave. Na quietude, ele encontrou renovação que o barulho nunca poderia oferecer. A história de Elias nos lembra que às vezes nossa insônia tem raízes físicas que precisam ser tratadas primeiro. Que nosso corpo não é inimigo da nossa espiritualidade, mas parte dela. Que descanso é sagrado. E se você está acompanhando até aqui, percebendo que essas histórias falam diretamente com sua alma, não deixe que essa conexão se perca. Inscreva-se neste canal, porque essa jornada em busca de paz verdadeira está apenas começando. Porque há mais uma figura que precisa ser conhecida. Paulo, o apóstolo incansável, que transformou o sofrimento em uma teologia revolucionária sobre paz em meio ao caos absoluto e à privação de sono constante. Paulo não teve uma vida fácil. Na verdade, ele teve uma das vidas mais brutais registradas na história. Naufrágios, prisões, espancamentos, apedrejamentos, perseguições implacáveis que nunca davam trégua. Em suas próprias palavras, ele passou noites sem dormir, em frio e nudez, com fome e sede, além de carregar a ansiedade constante por todas as igrejas que havia fundado e que agora sofriam ataques. Imagina a carga mental de tudo isso. Imagina fechar os olhos e ver os rostos das pessoas que dependiam da sua liderança espiritual, enquanto você mesmo está acorrentado numa prisão romana, sem saber se verá o amanhecer. Paulo tinha todos os motivos do mundo para desenvolver ansiedade crônica, depressão profunda e insônia severa. As condições de vida dele eram um manual perfeito de como destruir a saúde mental de qualquer ser humano. Mas Paulo descobriu algo que desafiava toda a lógica humana. Ele encontrou uma paz que não dependia de circunstâncias externas. Uma tranquilidade que existia, não apesar do sofrimento, mas de alguma forma, através dele. Ele escreveu sobre força aperfeiçoada na fraqueza, sobre graça suficiente em meio à insuficiência humana, sobre uma paz de Deus que transcende todo o entendimento, que guarda coração e mente, mesmo quando tudo desmorona. Essa paz não era a ausência de luta, não era a ignorância sobre os perigos reais que enfrentava. Era uma confiança profunda em algo maior que as circunstâncias, uma âncora que segurava quando tudo mais se despedaçava. Paulo podia dormir acorrentado a guardas romanos, porque sua segurança não estava naquelas correntes ou na ausência delas. Estava em uma fé que abraçava tanto a vida quanto a morte como vitória, não como derrota. Ele transformou suas noites de vigília forçada em orações pelas igrejas. Transformou seu sofrimento em identificação com Cristo. Transformou sua fraqueza em testemunho de que poder divino se manifesta justamente onde força humana falha. A lição de Paulo é talvez a mais difícil de todas. Ele não oferece uma fórmula mágica para dormir bem. Ele oferece algo mais profundo, uma maneira de estar em paz, mesmo quando o descanso físico não vem. Ele nos ensina que paz verdadeira não é a ausência de turbulência externa, mas a presença de algo inabalável dentro de nós. Algo que permanece firme quando tudo mais está em caos, quando a noite parece eterna. Então, o que essas três figuras antigas têm em comum? O que une Davi, Elias e Paulo em suas batalhas particulares contra a insônia e o esgotamento que enfrentavam em suas jornadas? Todos eles encontraram algo maior que suas circunstâncias. Todos eles levaram sua dor, seu medo, sua exaustão para um lugar onde podiam ser honestos, vulneráveis, completamente quebrados, sem precisar fingir. Eles não negaram suas lutas, não fingiram que estava tudo bem quando não estava.
Não mascararam a profundidade do seu sofrimento com sorrisos falsos ou declarações vazias de fé que não sentiam de verdade. Em vez disso, eles abraçaram a honestidade brutal. Davi escreveu salmos de lamento. Elias pediu para morrer. Paulo listou todos os seus sofrimentos sem vergonha, e nessa honestidade encontraram caminhos para a cura. Eles buscaram presença divina não como última opção, mas como primeira resposta. Transformaram suas noites insones em diálogos com o sagrado, em momentos de expressão crua de suas almas atormentadas. Eles aceitaram ajuda quando veio. Davi tinha seus músicos e sua lira. Elias recebeu anjos com comida. Paulo tinha companheiros de prisão e irmãos que oravam por ele. Nenhum deles lutou completamente sozinho. E talvez o mais importante, eles não desistiram. Mesmo quando a noite parecia não ter fim, quando o descanso parecia impossível, quando a paz era apenas uma memória distante, eles continuaram buscando, continuaram respirando. Essas histórias atravessaram milhares de anos porque tocam em algo universalmente humano. A luta contra a insônia não é apenas sobre sono perdido. É sobre sentir que perdemos controle, que estamos vulneráveis, que algo está errado. A ansiedade que rouba nosso descanso hoje é a mesma que roubava o descanso de reis antigos. O medo que nos mantém acordados na madrugada é irmão do medo que mantinha profetas em vigília forçada. Mas as ferramentas que eles usaram continuam válidas. A oração honesta, sem máscaras ou performance religiosa. A busca por presença, não por respostas rápidas. A aceitação da própria fragilidade como parte da condição humana. O cuidado com o corpo físico, reconhecendo que somos seres integrados, onde corpo e alma se entrelaçam. O descanso não é luxo ou fraqueza. É necessidade sagrada, ordenada desde a criação do mundo. A expressão criativa da dor, seja através de palavras, música, arte ou qualquer forma que permita que o que está dentro encontre um caminho para fora, onde pode ser visto, nomeado e processado. A comunidade que sustenta quando não conseguimos nos sustentar sozinhos. Pessoas que oram quando não temos palavras, que acreditam quando nossa fé vacila, que seguram nossa mão na escuridão sem julgar nossa fraqueza. A moderna ciência do sono valida muito do que essas figuras antigas praticavam intuitivamente. Mindfulness encontra eco nas meditações de Davi. Terapia cognitiva ressoa com as cartas de Paulo sobre renovação da mente. O cuidado holístico que Elias recebeu antecipa o que hoje chamamos de medicina integrativa. A conexão entre saúde física, emocional e espiritual não é novidade New Age, é sabedoria antiga redescoberta. Então, se você está lendo isso às 3 da manhã, com os olhos pesados, mas a mente acelerada, saiba que você está em companhia antiga e honrada. Sua luta não é fraqueza. É profundamente humana. Se a culpa te mantém acordado como manteve Davi, saiba que há perdão disponível. Se o esgotamento te oprime, como oprimiu Elias, saiba que cuidado e restauração são possíveis e não são sinais de falha. Se as circunstâncias da vida te sufocam como sufocaram Paulo, saiba que paz pode existir não na mudança das circunstâncias, mas na mudança de como você as carrega, de onde encontra sua âncora interna. Não estou dizendo que é fácil. Não estou oferecendo soluções instantâneas ou promessas vazias de que uma oração vai resolver tudo esta noite. A vida real é mais complexa, mais dura, mais nuançada que isso. Mas estou dizendo que você não está sozinho, que sua luta tem história, tem contexto, tem companhia através dos séculos, que outros lutaram essa mesma batalha e encontraram caminhos através dela. Estou dizendo que há esperança não apenas em dormir melhor, mas em viver melhor mesmo nas noites em que o sono não vem. Em encontrar paz que não depende de 8 horas perfeitas de descanso.
Estou dizendo que talvez, apenas talvez, sua insônia possa se tornar um portal para algo mais profundo. Uma conversa mais honesta consigo mesmo, com Deus, com a realidade da sua humanidade, que o dia ocupado nunca permite. As 3 da manhã podem ser o momento mais solitário do mundo, ou podem ser o momento em que você finalmente para de correr e permite que a quietude revele o que precisa ser visto, sentido, curado. A tradição contemplativa sempre soube que a noite escura da alma não é apenas metáfora. É experiência real que, quando atravessada em vez de negada, pode levar a transformações que a luz fácil do dia nunca produziria. Então, honre sua luta. Não a romantize, mas também não a demonize. Ela é parte da sua história, e toda história tem valor quando olhamos para ela com olhos de compaixão, em vez de julgamento severo. Busque ajuda quando precisar. Não há vergonha em terapia, em medicação, em técnicas de relaxamento, em mudanças de hábitos. Deus trabalha através de muitos meios, não apenas através de milagres dramáticos e instantâneos. Continue respirando, continue buscando, continue sendo honesto sobre o que você está enfrentando. A cura raramente é linear, mas ela é possível. O descanso pode voltar, não como conquista, mas como graça. E lembre-se das histórias antigas. Davi, que chorou a noite toda, mas acordou com cânticos. Elias, que desejou morrer, mas foi restaurado. Paulo, que sofreu muito, mas encontrou paz que transcende compreensão. Suas histórias não terminaram na noite escura. A noite foi parte da jornada, não o destino final. E a sua história também não termina aqui, nesta madrugada difícil que parece não ter fim. Há um amanhã esperando por você. Talvez não seja o amanhã perfeito que você imaginou, mas é um amanhã onde você ainda pode respirar, ainda pode buscar, ainda pode esperar por coisas que hoje parecem impossíveis. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, se essas histórias antigas ressoaram com sua luta moderna, compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. Não guarde só para você algo que pode ser luz na escuridão de outra pessoa, porque às vezes saber que não estamos sozinhos é o primeiro passo para encontrar o caminho de volta para casa, de volta para o descanso, de volta para a paz que parecia perdida para sempre. Então eu te pergunto agora diretamente, sem rodeios, qual dessas histórias tocou mais fundo em você? Com qual luta você mais se identificou? A culpa de Davi, o esgotamento de Elias ou a perseverança de Paulo em meio ao sofrimento? Deixe aqui nos comentários, porque sua história importa tanto quanto as deles. Sua batalha merece ser vista, ouvida, honrada. E quem sabe, ao compartilhar, você não se torna luz para alguém que lê e pensa: eu não estou sozinho.